Olá, bem-vindos mais uma vez ao seu programa favorito de podcast. Quem vos fala nessa tarde, nessa noite, nessa manhã, não sei que dia ou que hora você está assistindo isso, ou ouvindo, no caso, assistir, não, ouvir, pelo amor de Deus. Mas vai chegar um momento, gente, que, quem sabe aí, nós vamos assistir, não é mesmo? Enfim, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o podcast. E hoje eu andei bem reflexivo, né? E eu precisava pegar a colinha aqui, né? Falar sobre isso com vocês, porque um assunto muito pertinente. E dos demais assuntos que eu já trouxe, eu acho que eu posso me utilizar de muitas coisas pra gente tentar entender algo ou alguma coisa a partir do que eu vou falar agora, né? Tô enrolando. Pois bem, réis mortais que ouvem meu podcast, ou não, ou pessoas que vivem muitos anos, né? Deuses gregos, quem for que estiver aí, né? Quem sabe, né? Menos bruxos que moram em tal lugar da Inglaterra, porque isso aí eu acho que já é um pouco demais, né? Não queremos esse tipo de gente aqui. Bom, vamos lá. Primeiramente, perdão os barulhos engraçados. Primeiramente, eu quero falar com vocês uma coisa assim. Eu vi uma frase esses dias eu acho que foi no Instagram, se eu não me engano, ou foi no TikTok. Uma frase, né? Mas na verdade era um Reels, né? Com uma seguinte citação: por que você compra flores sabendo que elas vão morrer? Aí, pra ajudar tudo isso, teve como é que fala? Um vídeo, né, da pessoa, né, na verdade era um Reels, né, que tinha essa frase, aí ficava uns tempinhos e parecia um vídeo da pessoa falando. Que era um programa, inclusive, né, dos Estados Unidos lá, eu não lembro o nome, mas eu sei qual é, eu sei mais ou menos quem é, mas eu não vou lembrar agora pra vocês, enfim. Se eu lembrar, é isso, senão vai ficar por isso mesmo. Basicamente a pessoa, né, queria saber, né, porque todo mundo fala que a gente precisa botar isso pras flores e não sei o que, não sei o que lá. O que a gente precisa botar para que elas durem mais? Aí essa pessoa começou a falar com outra pessoa pediu para ela segurar na mão dela e disse o seguinte: a gente precisa entender uma coisa. Flores não foram feitas para durar. O trabalho delas é nos ajudar a ficar no presente. Um minuto de silêncio. Não, um minuto é muito. Não vamos ter um minuto, não. Vocês já pararam para pensar e analisar sobre isso? É muito interessante toda essa situação e essa visão que a gente tem de mundo e de muitas coisas. Flores não foram feitas para durar. E a gente pode ter muitos tipos de análise aqui. Flores não foram feitas para durar. Flores foram feitas para nós, para estarem presentes. O que ele quis dizer com isso? Né? A metáfora que ele usou para as flores, que ele usou de flores, né, na metáfora dele. Enfim, na construção de argumento que ele trouxe. Que para aprendermos que as flores crescem, nascem, desabrocham, né, se desenvolvem ali e depois morrem. Existe um fim, existe um ciclo, ele acaba, né? Isso é muito interessante porque a gente pode trazer para nós mesmos como pessoas que se relacionam, né, de diferentes formas, diferentes maneiras. Eu já falei até sobre amor aqui e outras coisas a mais, enfim, né, e sobre como esse tipo de relação, né, nos levam, nos trazem ou nos tornam pessoas ou algo diferentes, né. Então, para ficar mais coeso, eu queria simplesmente falar com vocês o seguinte, que nós somos seres de relações, então nós precisamos das relações que nós temos com o outro, né, para termos um diálogo, algo assim, né, porque desde a antiguidade nós somos seres que nos comunicamos, né, um com os outros. Ou seja, nós precisamos do diálogo, nós precisamos da comunicação. Diálogo, quando eu falo, não é diálogo de falar, de conversar, porque existem muitas maneiras de dialogar com uma pessoa,
Libra está aí para isso, outras coisas estão aí para isso também. Mas basicamente eu entendo essa frase e esse vídeo como algo que não deu certo, ou na verdade nem algo que não deu certo, é algo que acontece, né? É uma história que se conta, né? Eu até já falei sobre isso, é uma história. Toda história tem um início, meio e fim. Todas as histórias têm esse início, meio e fim. E às vezes nós nos prendemos em algo que é quase algo. E inclusive eu até anotei aqui, perdão, para falar com vocês que quando algo acaba, existe uma história, o começo, o meio e o fim, né? Eu até já falei sobre isso. Isso é uma coisa muito interessante, porque a gente tem uma imagem das coisas que elas sempre vão durar. E às vezes não. Às vezes coisas não precisam durar muito. E não significa o durar como algo que vai terminar e acabou para sempre. As coisas não são no preto e no branco. As relações humanas não são preto e branco. Eu percebi durante esses dias algumas situações, conversas e tudo mais. As pessoas às vezes acham que as situações são pretas e brancas, e não existem situações pretas e brancas. Não existe isso. Existe uma complexidade de saber ou não. É claro que existem coisas assim que de fato ou é isso ou é aquilo, mas não são todas as coisas que são isso ou aquilo. Existem coisas a serem dialogadas. Iriam, por quê? Porque é muito complexo. O ser humano é um ser muito complexo. Não dá pra gente limitar as nossas ações e as nossas capacidades mentais, as nossas coisas com simples argumentos de que menino veste azul, menina veste rosa. Isso é um argumento que, assim, na minha visão, não faz sentido, porque cor não deveria definir algo como sexualidade ou gênero. Cor é cor. Cor não tem nada, é uma cor, né? É para embelezar ou, né, dar luz, sombra, enfim. Vocês entenderam, eu acho, o contexto. Cor é cor. Não existe uma definição exata do que eu posso usar ou o que não posso usar. Nós, como sociedade, definimos essas coisas. E isso é muito interessante quando a gente leva para esse ponto de relação e quando a gente acha que existe toda uma trajetória que eu preciso fazer isso, fazer assim, fazer assim, fazer essa determinar. As pessoas que têm a vida delas todas planejadas, quando dá algo errado, elas se frustram de uma tal forma que é muito grande. E é um sofrimento muito grande. E o nosso trabalho não, né? Mas assim, eu digo, não como psicólogo, mas como algo que, na verdade, é entender que as coisas não estão ao todo momento no nosso controle. Não existe nada, ou melhor, tudo que você não tem capacidade, não é que não tem capacidade, mas tudo que você não controla, por exemplo, eu não controlo a ação do outro, eu não sei o que o outro vai falar, o que o outro vai pensar. Pode ser que ele, né, seja ou faça algo que realmente eu quero que ele faça, mas se ele não fazer, eu vou lidar com essa frustração. E esse que é o ponto, que as pessoas não sabem mais lidar com frustrações das outras pessoas. Detalhe, nós estamos há muito tempo, né, já evoluídos muito, evoluímos a comunicação como nunca antes. Você pode mandar uma mensagem para a pessoa do outro lado do mundo e ela te responde em segundos. Mas ainda assim temos problemas de comunicação. Muitos problemas de comunicação. E esse que é o ponto. Estar presente. Nós precisamos de relações que durem. Existe todo um processo. E eu vejo essa questão das flores não como um término e que, tipo assim, as flores duram no presente. E sim, enquanto elas estão ali no presente, enquanto nós estamos no presente, manter as relações no presente. Querer fazer durar algo não significa que é ruim, mas por que não é melhor aproveitar aquilo que nós estamos presente no momento do que tentar fazer algo durar, sendo que você nem entendeu o que é esse algo ainda? Tenta experimentar o que é esse algo para depois ver se ele realmente é algo que você queira que dure. E se você quer que dure, lembre-se, você quer que dure. Existe algum mais empecilho além de você para que essa coisa não dure? Existe algo tipo, é você, é outra pessoa,
Ou é só você e a outra pessoa. Então, se tem você que quer que dure, você já perguntou para outra pessoa se ela quer que isso dure também? Quando eu falo isso, gente, dá para talvez entender de uma forma romântica ou de uma forma de relacionamento romântico. Mas às vezes até numa forma de trabalho, de amizade, dessas coisas assim. Às vezes, eu me pego pensando sobre isso, que nós vivemos numa sociedade que quer tudo a todo momento e não sabe esperar, né? Não sabe se dirigir até aquele exato ponto, aquele exato momento. E é muito frustrante mesmo algumas questões, algumas coisas que a gente passa. Mas é entender que nem tudo está no nosso controle. E se nem tudo está no nosso controle, você sabe muito bem, né, do que eu tô falando. Aquilo que você não pode controlar, como o pensamento do outro, os gostos, as coisas da outra pessoa, não adianta. Então, quando eu falo dessa metáfora da flor que a pessoa fala, é você realmente aproveitar o momento, naquele momento presente. Às vezes nós estamos no momento do desabrochar, mas a outra está florescendo ainda. Ela está criando a sua flor para desabrochar, né? Nós já florescemos. E às vezes nossa visão está um pouco desconexa, mas não é desconexa a palavra exatamente, mas é um pouco assim, diferente. E aí, quando as coisas estão diferentes, existe o conflito. E esse conflito que precisa ser pensado. Mas basicamente, o que eu queria trazer é: histórias são lindas. Histórias têm momentos, têm dores, têm tristezas, têm alegrias, têm diversão. Eu acho que a gente prestar mais atenção nessas situações é isso. Lembrar que nem tudo é uma grande caixa que a gente pode separar, tipo, isso é isso, isso é aquilo, isso é aquilo. Algumas áreas de conhecimento, algumas, né, coisas são mais, né, centradas e fechadas. Por exemplo, hoje, na verdade, a gente sabe que nem tudo é exatamente como é. Por quê? Eu dou um exemplo da matemática. A matemática era isso, isso e aquilo. É assim, assim, assim. Só que quando pelo menos eu tive professores maravilhosos de matemática, apesar de não gostar muito, não gosto mesmo muito de matemática, mas ela sempre ensinava, minha professora, que existe vários tipos de maneira de você chegar a um resultado e que não necessariamente não seguir aquela fórmula está totalmente errado. Apesar de que existem coisas que servem para aquela coisa. Então, assim, existem determinados cálculos que você precisa fazer com uma determinada fórmula. Mas algumas não. Você pode usar uma ou outra fórmula, ou ainda por cima. No mesma questão, você pode usar caminhos diferentes para achar o mesmo resultado. Então a gente vê que nem na matemática tudo é linear, tudo precisa seguir uma lógica constante instantânea. Entendeu? Não significa que não tenha lógica, tenha, mas não quer dizer que ela não é mutável em algum momento. E é isso que eu quero, que às vezes as pessoas não entendem. Eu não sei se é um fato de eu ter feito psicologia e gostar de estudar as pessoas e ver como que as pessoas são diferentes e me descobrir cada dia mais diferente, que não é tudo que é assim. E às vezes as pessoas falam, não, mas eu entendo isso. Não, a pessoa não entende. Basicamente, ela não entende porque às vezes você ser amigo de alguém ou não ser amigo de alguém ou gostar de algo e a pessoa não gostar. Por exemplo, eu acho essa frase icônica demais. Todos os extremos são ruins. Sim, tudo que a gente consome ou faz excessivamente, determinado momento realmente vai ser ruim ou prejudicial. Isso por fatores, né? Tanto biológicos e tanto fatores até políticos e manifestações e tudo mais. Isso quer dizer que não seja necessário, às vezes, em algum momento. Em alguns momentos foram necessárias coisas extremas. Hoje se preza muito por nem tudo ser tão extremo. Iriam, por que você está falando isso? Você falou de um negócio, agora você está para outro, blá 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 blá. Eu quero que vocês entendam que
Viver no presente. E viver os momentos é entender e observar os detalhes que aquilo ou aquela pessoa ou algo que você está fazendo expõe para você. Eu acho muito legal, vou usar uma referência muito boa. Quem já viu aquele filme Ratatouille da Disney, você sabe quando o ratinho ele começa a experimentar as coisas e cada coisa tem um sabor diferente. E você apreciar um sabor, apreciar o outro, aí você mistura. Você vê que esses sabores dão um outro sabor e aquilo vai se manifestando em vários tipos de receitas e tudo mais. E a culinária tá aí, cheia de coisas que às vezes você fala, impossível isso dar certo com isso. MasterChef tá aí pra provar que as pessoas são bem criativas e que muitas coisas funcionam, entendeu? Então é uma questão de experiência, de teste, de experimentar. O que eu quero dizer com isso tudo? Experimente as relações que vocês têm. Se deixem levar. Às vezes é melhor você estar ali presente, no presente, do que pensar muito em algo que você nem começou a ter. Essa é a metáfora das flores pra mim. Que é basicamente o que ele falou também, mas explicada de uma maneira que talvez não sei se vocês entenderam. Eu dei uma volta para vocês tentarem entender que coisas são simples. Por exemplo, as flores não foram feitas para durar. Uma coisa simples de se entender. Mas até no simples a gente pode encontrar significado. Por que elas não duram? Então existe toda uma relação. Elas são colhidas, elas crescem. Elas são colhidas antes de desabrocharem, aí elas, ou melhor, no chão mesmo, elas são semeadas, crescem, se desenvolvem, começam a florescer, florescem, ficam um tempo não florescidas e logo murcham e morrem. E depois acontece outro tipo de ciclo enquanto aquelas sementes, né, foram levadas pelo vento, ou enfim, né, a metáfora das sementes lá. Vocês entenderam a metáfora. Então, não tem como aquela flor viver mais, porque o período que ela tinha para existir era acabou. Então, às vezes, a gente tem que aproveitar esse período de existência, inclusive nosso, como ser humano. Nós não somos seres finitos. Não, minto. Nós somos seres finitos, não somos seres infinitos. Nós vamos morrer, nós vamos partir, nós vamos, né, não estar aqui há algum tempo. E aí isso vai ficar para os nossos, né, ancestrais que vão vir aí, né? Ou que já vieram, que acharam que ia acontecer algo, mas não aconteceu, e nós achamos que vai acontecer algo e talvez não vai acontecer. Mas não é esse achar que a gente precisa se preocupar, a gente precisa se preocupar com o agora, com o momento nosso, com o aqui e com o agora, com a vivência. Então eu espero que vocês tenham entendido a minha mensagem. Estejam presentes nesse presente momento. Vivam o presente momento da vida de vocês. Experimentem e demorem a experimentar. Experimentem de verdade, saborear, sentir, respirar fundo, né? Apreciar. Então, isso tudo com tempo. Com tentar fazer isso com dedicação, claro. N fatores que a gente sabe que nem todo mundo tem as mesmas 24 horas, mas naquilo da medida do seu possível, que você puder fazer, faça. Enfim, vou ficar por aqui. É isso. Um forte abraço e até o próximo episódio. Tchau!